O BYD Dolphin Mini chegou ao Brasil custando um pouco mais de 100 mil reais, decepcionando quem esperava que este elétrico chegasse ao preço de 98 mil. Bom, são 115.800 reais para levar este hatch elétrico para sua casa, e aí eu vou contar para vocês hoje se ele é um bom custo-benefício ainda. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Eu sou o Renato Maia e vou contar tudo para vocês sobre o Dolphin Mini, o hatch 100% elétrico mais barato da BYD à venda aqui no Brasil. E antes de começar esse vídeo, pessoal, peço para vocês deixarem um like aqui e se inscreverem no canal. A audiência do Falando de Carro caiu porque vocês não andam interagindo. Então um like e comentário é super importante para o nosso engajamento e já vamos fazer a nossa meta aí de 1000 likes em todos os vídeos. Então conto com vocês, porque hoje vocês vão conhecer cada detalhe do Dolphin Mini e saber se vale a pena ou não você levar esse hatch elétrico para sua garagem. A missão do Dolphin Mini aqui no Brasil é buscar o cliente que não quer mais comprar um hatch tradicional, como o Onix, como um HB20, como um Polo, porque ele custa mais ou menos essa faixa de preço, de 110, 115 mil reais, como este modelinho aqui. Mas existem suas vantagens comparado aos hatches a combustão. Justamente é um modelo 100% elétrico, então se você está buscando economia de combustível, de fato ainda você vai conseguir com esse carro. Lógico que o preço de 98 mil era muito mais atrativo, mas considerando aí que ele vai custar 115 mil, acaba sendo interessante pelos equipamentos e a gente vai contar tudo isso ao longo do vídeo, mas primeiro o design sobre ele. Então, contando sobre a estética desse hatch, chama atenção por ser um carro muito mais bonito comparado ao Dolphin tradicional. Eu acho que aqui você tem uma linha mais avançada, mais moderna e combina com o carro. Nós temos esse conjunto em LED aqui com DRL e farol baixo, porém a luz de seta é halógena na questão aqui deste modelinho. Na parte inferior nós não temos nenhum tipo de conjunto óptico, não há luz de neblina, nem nada disso, e ele é bem fechadinho por conta aí de ser um modelo elétrico. Por isso, nós temos só essa pequena entrada aqui de ar na parte inferior para ajudar na refrigeração das baterias Blade, que eu já vou contar os detalhes para vocês sobre ela. No mais, como é um carro pequenininho também, não tem sensor de estacionamento dianteiro, essa versão não conta com ADAS, que seria assistente de frenagem autônoma, ou coisa do tipo. Alguns detalhes me chamaram a atenção entre este modelinho aqui que eu estou avaliando e alguns outros que eu ando vendo na concessionária. Esse daqui, ó, conta com uma palheta enorme na parte dianteira e alguns outros que eu ando vendo é uma palheta bem pequenininha. Se vocês viram o nosso vídeo detalhes rapidamente que a gente fez durante o lançamento do carro, era uma palheta muito menor do que essa, que ao meu ver aquele modelo era a versão de venda, porque ele já estava escrito Dolphin Mini na parte traseira e este daqui não. Mas a questão é um carro bastante bonitinho, simpático. Muita gente anda falando que ele parece um Lamborghini, né? Esse farolzinho, esse detalhezinho aqui na parte inferior do carro, lembra bastante um Lamborghini. Se parece ou não, eu não sei. Mas olha, se você sentar num carro e achar que ele parece um Lamborghini, eu já estaria feliz, na verdade. Mecanicamente, estamos falando de um produto 100% elétrico que rende 75 cavalos de potência, com cerca de 14 kg de torque máximo, câmbio sempre automático de uma velocidade, com 0 a 100 em incríveis 14,9 segundos, que vocês vão ver se ele fez ou não durante o nosso teste instrumentado aqui. A questão é que, pessoal, na faixa dos seus 115 mil reais, como custa esse modelinho aqui, o que acontece? Nós temos modelos turbo nessa faixa de preço, como o Polo, como o Onix, como o próprio 208 Turbo também, e por aí vai. Então o que acontece? Se ele custasse menos de 100 mil reais, ele estaria competindo com os modelos 1.0 aspirado. O que aí seria realmente uma barganha, você levar um carro mais potente, com uma impressão de potência maior, comparado aos 1.0 aspirados do nosso mercado. Mas, competindo na faixa de preço dos 1.0 turbo, é realmente quem está buscando mais economia de combustível. Porque esse modelinho aqui tem cerca aí de 30 kW de bateria, o que você vai gastar praticamente R$40 para andar 350 km com ele. Apesar de parecer um subcompacto, ele não é tão pequeno assim. São 3,78 metros de comprimento com 2,5 metros de entreeixo. Isso por conta das baterias e também para dar mais espaço interno, que eu já vou contar os detalhes para vocês. Mas as questões desse carro estão exatamente aqui, nos pneus. Porque essa medida de pneu aqui que a BYD trouxe para o Dolphin Mini não existe à venda no Brasil. Literalmente, essa medida não existe. Então, se furar esse pneu, você vai ter que ir na concessionária da BYD, pedir e esperar chegar. Esse é o maior problema, eu acho, que do BYD Dolphin. Não é nem questão de autonomia, da potência, mas justamente os pneus
desse carro aqui, que tem as medidas bem diferentes do convencionais. 175, 55, aro 16. Então o que acontece? Ele parece pequeno no perfil, mesmo sendo 55, porque o pneu é estreito. Então se fosse uma medida mais convencional, traria um pouco mais de conforto para esse carro e você não teria esse problema em procurar um pneu caso aconteça alguma coisa. Lembrando um outro detalhe, esse carro não tem nem step, então dificulta ainda mais e você vai ter que ter mais atenção por onde você vai estar andando, ou sorte também no fim das contas. Então esse é o problema. Entretanto, a suspensão desse carro é relativamente confortável. Por quê? Como o perfil é baixo, eles jogaram toda a parte de conforto na suspensão, o que deixou ele muito molenga, mas ao mesmo tempo confortável em grandes centros, tá? Então são os pontos aí que eu quero destacar para vocês. Ele tem esse detalhezinho na caixa de roda aqui, tem um outro detalhezinho entre as portas e na caixa de roda traseira, para dar esse estilo meio crossover, aventureiro, hatchzinho, né? Chama atenção esse ponto aqui do Dolphin Mini, mas de fato, esse pneuzinho aqui, ó, vai dar trabalho para muita gente. Ele conta com repetidor de seta na parte lateral aqui do retrovisor, que é pintado na cor do carro, e sistema keyless na maçaneta. Então, apertando, você tem o trancamento dela, e quando você aperta de novo, nós destrancamos o carro. Ele não tem nada aqui na parte superior, um teto solar, né, um rackzinho, nada, ele é bem lisinho mesmo. Eu achei o carro bonito na parte lateral porque ele tem poucos vincos, ele parece um carro meio estilo monovolume, meio fit, né? Isso traz muito espaço interno e um porta-malas até que ok pelo tamanho do carro também. Poderia ser maior, mas eu vou contar esses detalhes, mas de fato o carro chama atenção. Aqui no entre-eixo estão as baterias de 38 kW Blade, uma tecnologia muito interessante feita pela própria BYD, o que você garante uma autonomia mais constante com o carro. Muitos modelos com essas baterias de íon lítio tradicional, você anda e você percebe a autonomia cair muito rápido. Aqui não, ele cumpre muito bem, de acordo com o Inmetro, os 280 km, mas se você andar na manha e andar mais tranquilo com o carro, você consegue mais de 300 km de autonomia com esse modelo, isso para uso urbano, tá? Porque um dos problemas desse menininho aqui é que ele tem a velocidade máxima de 130 km por hora. Isso realmente prejudica muito você que vai viajar. A não ser que você faça um trecho muito curto, num horário ali que a estrada é mais vazia, até que você consegue viajar tranquilo com ele. Mas 130 km de velocidade máxima é realmente um pouquinho arriscado se você for fazer uma viagem longa com esse carro. Detalhe aqui do freio a disco nas 4 rodas também, e o carro é bastante bonitinho, sobretudo atrás, que eu vou contar agora. Aqui atrás eu acho a traseira do Dolphin Mini muito bem resolvida, na minha opinião. Lembra um pouco ali, na sombra, no escuro, um pouco do D1, aquele carro de aplicativo que a BYD trouxe para o Brasil, mas ele conta com essa assinatura em LED aqui, que é uma lanterna no estilo Ciclope, né? Todo mundo usa isso e anda gostando, com esses detalhezinhos aqui quadradinhos, dando uma impressão meio que 3D para o carro, e ele é muito positivo e negativo, né, nas suas linhas. Então você tem aqui um detalhe positivo no aerofólio, o vidro traseiro fica negativo, aí esse detalhe já fica positivo de novo, ele é bem diferente, mas não conta com limpador traseiro, apenas desembaçador. Na parte inferior, assim como na dianteira, você tem esses detalhes meio angulados para dar essa impressão de largura para o carro, já que ele é bem estreitinho, né? Então tudo isso é para dar essa noção de largura para ele. Temos um difusorzinho aqui para ajudar na aerodinâmica do carro, sensor de estacionamento traseiro e a câmera de ré fica posicionada aqui. Então o carro é bem ajeitadinho e, como eu falei para vocês, esse modelo ele não tem o escrito Dolphin Mini aqui atrás, né? Só o Dolphin tradicional. Abrindo, nós temos aqui o porta-malas de 258 litros, mas não conta com uma coberturinha aqui, né? Então fica isso bem aparente. E como eu falei para vocês, ele não tem step na parte traseira, né? Então isso é um ponto importante para você ter um pouco mais de cuidado com os pneus desse carro. Um outro detalhe também, quando você compra qualquer um dos BYDs elétricos, você ganha um carregador wallbox, mas você não ganha o carregador de emergência. Eles deixaram aqui pra gente, mas eu quero contar um detalhezinho para vocês aí que vai ajudar bastante a quem comprar um BYD ter um carregador de emergência na sua casa. Então eu quero mostrar para vocês esse carregador aqui da Tesla, que eu vou deixar o link inclusive na descrição, tá? Você compra isso no AliExpress e é muito barato. Esse daqui custa menos de R$500, é um carregador de parede de emergência. Por que que acontece? Como os BYDs não vêm com esse tipo de carregador, eu acho muito interessante ter. Por quê? A gente pode ter um wallbox, como eles dão pra gente, porém, você pode colocar esse daqui no seu carro. Se você fazer uma viagem ou coisa do tipo, você tem um carregador de emergência. Então, ó, quero mostrar aqui para vocês esse carregadorzinho, ó. Ele é de 10 amperes, esse carregador que vocês estão vendo, numa tomada de parede convencional. Então aqui, ó, tomada simples, tá? A gente vai colocar ele aqui no carregador para vocês verem, na tomada, né? Uma tomada de 20 amperes, é importante isso, tá? Uma tomada de 20 amperes aqui
Então a gente coloca, automaticamente ele liga, ele pisca o verdinho aqui, ó, indicando que ele já está ativado. Ele lê a voltagem da tomada e ele já fala para você em que amperagem ele vai trabalhar. No caso aqui, ele está trabalhando em 10 amperes. A gente coloca aqui, só a única coisa, ele poderia ter um fio um pouquinho maior, né? Achei o fio um pouco curto. E a gente coloca aqui no carregador normal. Então a gente coloca aqui, conecta, automaticamente o carro começa a recarregar. A vantagem desse carregador, na minha opinião, como ele vai trabalhar aí mais ou menos entre 2 e 3 kWh, como esse carro aqui tem baterias de 38 kW, ou seja, só esse carregadorzinho que vocês estão vendo aqui, praticamente em uma noite carrega de 0 a 100%. Não precisa nem de um wallbox. Então, por exemplo, se você tem um wallbox, como eles dão, e compra um carregador desse daqui para você deixar no porta-malas do carro, aonde você parar de repente para fazer uma viagem, dormir, ou você vai na casa de um amigo, passar ali uma tarde e tal, você consegue colocar ele para recarregar e aí você consegue viajar tranquilamente. Ou seja, só esse carregadorzinho aqui, em uma noite você carrega 100% dele. Lembrando que essas baterias de 38 kW, você não gasta nem R$40 na sua conta de energia. Achei muito legal. Para vocês, aí na descrição do vídeo tá o link desse produto para vocês poderem comprar. Lá tem vários outros modelos também de amperagem, tá? Que vai até 32 amperes para você colocar e carregar em até mais ou menos 11 kWh. Gostei bastante, quero agradecer demais essa empresa Tesla que mandou esse carregador para a gente poder conhecer e com certeza vou fazer uso disso. Já chegando aqui no espaço traseiro do carro, alguns pontos chamam a atenção aqui no Dolphin Mini, sobretudo o seu espaço interno. São 2,50 metros de entre-eixo, como eu falei para vocês, e isso faz com que você consiga até cruzar as pernas aqui atrás. Então, que hatch nessa faixa de 100 mil reais você consegue fazer isso ultimamente, né? Quase nenhum. Então, isso é um ponto que vale o destaque aqui. Temos um revisteiro, o banco é muito confortável também para esse carro. E nós temos aqui um acolchoado nessa parte do cotovelo, detalhe azulado com laranja, são alguns tipos de interiores que você tem. Azul escuro com laranja, azul claro com meio verdinho ali, estilo São Paulo Yellow da BMW M3. E também você tem os detalhes rosa se você quiser. A maçaneta aqui parece uma barbatana de um golfinho, né? Então tem os detalhes. E aqui nós temos apenas 4 assentos, né? 2 na dianteira e 2 na traseira. O famoso 2+2 de um carro esportivo, né? Aqui a gente também tem no Dolphin Mini. A questão é que muita gente reclamou do espaço. Ah, são só 4, não são 5 lugares. Quantas pessoas hoje em dia leva 5 pessoas dentro de um carro? É muito difícil isso acontecer. Então assim, para mim o menor dos problemas é ser realmente um carro de 4 lugares. Eu acho que é mais importante você ter um respaldo da concessionária de pneus desse modelo, já que ele não existe à venda, do que realmente ser um carro de 4 assentos. Eu acho que para mim isso é o menor dos problemas. O espaço interno é amplo, você tem uma boa altura de cabeça aqui, porque o carro é pequenininho, né? A posição do carro aqui no assoalho também eu achei muito boa. Apesar de ser um carro elétrico, você tem aqui uma posição mais confortável. E no quesito de airbags, são 6 airbags disponíveis para esse carro. Ao contrário, por exemplo, do Fastback Abarth, que só são 4, aqui você tem 6 num carro bem pequenininho. Então, realmente, a BYD trouxe um pouco mais de segurança nesse quesito aqui do Dolphin Mini. A questão é que nós não temos saídas de ar na parte traseira, tão menos uma tomadinha USB que seja para você poder carregar o seu smartphone aqui. Então, para quem vai dirigir aqui o Dolphin Mini ou só sentar, né, na parte dianteira, o espaço é bem melhor. Mas para um carro de 115 mil reais você não pode exigir muito no acabamento interno. Porém aqui eu achei bem digno. O material é de boa qualidade, você vê aqui o carro sem rebarba, sabe? É muito bem alinhadinho nele. E o design da porta também é bem bonito. Plástico rígido na parte superior, aqui na altura do cotovelo você tem material macio, né, um detalhe sintético. Vidros elétricos nas 4 portas, mas apenas o motorista tem função automática para subir e descer. Ajuste do retrovisor, mas ele não tem rebatimento automático nessa unidade aqui. A posição de dirigir do Dolphin Mini, apesar de você estar com o banco baixo e é um ajuste elétrico, isso é um ponto importante para a gente dizer aqui, é um carro de 115 mil reais com bancos elétricos, você tem uma posição alta meio que no estilo de um Honda Fit ali, sabe? Você vê bastante, né, do seu campo de visão aqui, a área envidraçada também é bem interessante, então assim, de modo geral, você tem um carro muito confortável de dirigir no dia a dia, com exceção dessa suspensão que poderia ser um pouquinho melhor na minha opinião, mas a gente vai contar isso daqui a pouco, porque agora eu quero mostrar o que tem e o que não tem a bordo deste Dolphin Mini aqui. Então aqui no interior do Dolphin Mini, pessoal, essa daqui é a chave do carro, essa aqui é a chave do carro, chave bonitinha, né, bem ajeitada, gosto muito dessa chave da BYD, a gente pode deixar ela aqui, são 2 porta-copos já, um carregador sem fio, partida por botão. Console plástico duro, tá? É um carro mais simples, né? No seu preço, então nós temos plástico duro aqui, mas aqui, ó, material macio
nessa região, tá? Esse modelo veio configurado nesse azul escuro com detalhes laranja. Eu achei bem bonitinho, sabe? Não é cansativo esse detalhe não. À primeira vista parece que cansa, mas no fundo não. Só o volante eu acho que deveria ser preto e não azul, tá? Mas enfim, azul com essa costura laranja, aqui os detalhes em escuro também brilhante. Comandos do volante que eu já vou contar os detalhes. Ele tem acendimento automático dos faróis, tá? Tem o temporizador, não tem sensor de chuva, nem crepuscular, tá? Isso daqui é mais simples. Essa unidade também não conta com ADAS, com assistente de faixa, sensor de ponto cego, né, frenagem autônoma, ele não conta com nada disso nessa versão aqui. Por aqui o câmbio, então, para cima, ré, com ali câmera de ré, neutro e drive, e apertando aqui nós temos o parque. Modos de condução, que vai desde o normal, o Sport ou o econômico, função de neve e gelo, auto hold, ar-condicionado, ligar e desligar, né, a ventilação, desembaçador dianteiro e aqui volume, tá? Os detalhes aí para vocês com relação a esse carro. Porém, ele tem comandos de voz que funciona bem. A questão é que ele não tem ar digital, tá? É um ar termostato digital, ele não é um ar digital, tá? Com temperatura, com essas coisas. Então, só para deixar claro para vocês, saída da ventilação, tudo posicionado aí. Nós temos ali uma tomada USB normal, uma USB tipo C, ó, vou chegar ali e mostrar para vocês, certo? Uma 12 volts e uma entrada de cartão de memória. Por aqui um baúzinho, né? Você não tem um baú fechado, então tudo é amostra aqui nesse console meio flutuante. O apoio de braço aqui é bem confortável também, isso me agradou bastante. A partida é por botão, ele tem ajuste de altura e profundidade, tá? Isso é um ponto que eu gostei muito. Porém, o painel de instrumentos não acompanha, tá vendo? Então isso é um ponto que eu acho que deveria acontecer, era esse painel de instrumentos ficar aqui na coluna da direção para acompanhar. Isso acho que ficaria um pouco melhor, porque dependendo de onde você se ajeita, você vai perder a visão ali do painel de instrumentos. Por aqui nós temos esse detalhe escrito BYD Design aí, ó, para ficar chique, tá vendo? BYD Design aqui, então tudo bonitinho. E aqui o painel de instrumentos que a gente manuseia por aqui, ó. Então, essa média aí de 12 kWh a cada 100 km, então com 200 km a gente vai fazer 24, e mais ou menos 300 você chega aí nos 30 e poucos quilowatts com esse carro aqui, tá? Então aí mostrando para vocês essas funções, aqui nós temos velocidade média, tempo dirigindo, TPMS com temperatura, tá vendo? Então aí, ó, o que eu percorri nos últimos 100 km foram 9 kW. Então assim, de modo geral, se você andar só urbano, é um carro que fica bem econômico, viu? Então isso é um ponto que vale destacar aqui para vocês. No mais, ele é um painel aqui de LCD com aqui de LED, tá? Meio estilo Kwid nas laterais e aqui um painel de LED. Então aí para deixar bem claro para vocês como que é o padrão. O carregador sem fio funciona muito bem, porém não tem ventilação. O que você pode fazer é deixar o ar ventilando aqui, ó, dessa forma, né? Para você deixar o telefone geladinho e carregar um pouco mais rápido. Você pode fazer isso aí para melhorar um pouco do carro. A central multimídia também é giratória, tá? De padrão aí, com espelhamento, porém, quando você tá com o Apple CarPlay ou Android Auto, ele não consegue virar, ele fica fixo nessa função assim, ó, dessa forma que vocês estão vendo. Por aqui nós temos a navegação, ele demora um pouquinho para ligar, mas funciona muito bem. E você tem os comandos aí para funcionar também, né? Comandos de voz para temperatura do ar-condicionado ali, né? Para você ajustar o termostato, força da ventilação, também para pôr um destino. Tudo funciona aqui muito bem, sabe? Deixa ele carregar tudo, eu vou mostrar isso para vocês. Ó. Então igual agora aqui, ó. Eu coloco aqui, ó. Navegar para Parque do Ibirapuera. Destes locais você desejar? Tá vendo? Ele funciona muito bem. Outras coisas aqui, ó. Ajustar força da ventilação para 2. Entendi. Definindo a velocidade do ventilador como 2. Tá vendo? Então tudo funciona bem esses comandos de voz aqui. Eu achei bem interessante. Português brasileiro, tudo atualizado. Isso ficou muito bom para esse carro. Porta-luvas aqui com amortecedor, tá? Então aí mostrando para vocês. E a central multimídia conta aí com alguns aplicativos, tem até função de karaokê, um aplicativo para você baixar, mas logicamente que ou você põe um cartão ali de chip, né, para você usar a internet, ou você fica roteando do seu telefone, tá? Mas as funções estão aí, tudo funciona muito bem, ó, parte de rádio, eles melhoraram muito essa parte de ficar escurecendo e clareando a tela, isso daqui também foi uma atualização importante que a BYD fez. Puxando aqui para cima você ajusta os modos de condução também do carro, tá vendo? Tudo fica muito bem claro aqui. A BYD melhorou muito a sua tropicalização de central multimídia para português brasileiro e gosto nosso, tá? Isso daqui eu gostei bastante. Realmente houve uma evolução maior aqui para esse carro. E aqui detalhes de economia, né, energia, o ADAS ali que é só controle de tração, aqui gestão de aplicativo, tela, tá vendo? Então tudo você ajusta aí da maneira que você achar melhor para esse carro, mas no geral, ó, eles melhoraram bastante aqui
essas funções, sabe? Isso realmente teve uma evolução muito boa. E apesar dessa tela ser menor comparada aos outros modelos, para esse carro tá bem condizente, tá? Ela é grande o suficiente para você não se incomodar com o tamanho, para você não reclamar que ela é pequena. Então, de modo geral, isso melhorou bastante. Nós temos o banco, ó, com o bordado BYD lá em cima, ó, que bonito, ó. O banco é bonitinho, o carro é bem ajeitado, sabe? É interessante, a iluminação em LED aqui, com o forro do teto escurecido também. Não é acolchoado, tá? Mas é bem bom, no fim das contas. Aqui no parasol, nós temos a iluminação com um espelho bem grande, tanto lá para o passageiro, quanto aqui para o motorista, tá? Então aí para vocês, a parte interna aqui do Dolphin Mini. E eu vou contar para vocês agora da experiência ao dirigir deste pequeno elétrico aqui chinês. Vamos então aqui ao 0 a 100 com o BYD Dolphin, pessoal. 4, 3, 2, 1. E vamos ver, né? Porque o 0 a 100 dele é de 15 segundos, né? Oficial. Vamos ver aí quanto tempo ele vai levar para chegar aos 100 km por hora. Primeira parcial 5,5. Já estamos chegando aos 80, aos 90 agora e vai chegar aos 100, hein? Vamos lá. 100. 15,3 segundos de 0 a 100. E vamos aos números aqui com o BYD Dolphin Mini, pessoal, e frenagem de 60 a 0. Fez disco nas 4 rodas, é um carro pequeno, deve ir bem, hein? Deve ir bem. Então vamos lá, já chegando aqui no nosso ponto de frenagem. 3, 2, 1. Olha, menos de 2 segundos, ó, escreve até o ABS ativado, 15 metros, hein? Olha, esperava mais de frenagem aqui com o Dolphin Mini. Vamos fazer uma de 100 a 0 agora, mas confesso que o freio foi bem borrachudo, viu? Bem borrachudo mesmo. Vamos fazer de 100 a 0 para ver aí como que ele vai se sair. Vamos para a frenagem agora de 100 a 0 com este BYD aqui. E demora para chegar ao 100, hein? Vocês vão ver na retomada como que ele vai demorar. Então, ó, 3, 2, 1. Como a traseira é leve, ele fica bem solto. Passou dos 3 segundos, 41 metros de frenagem. Poderia ter sido bem melhor aqui de frenagem o Dolphin Mini, hein? Para um carro desse tamanho, poderia ser melhor de frenagem, com certeza. Agora vamos tentar fazer a nossa retomada de 60 até 120 aqui com este pequenininho chinês. Então vamos lá, pessoal, nossa retomada. 3, 2, 1. Dei pé. Vamos ver aí como ele vai se comportar, porque olha, vai demorar se a gente conseguir chegar, hein? Já estamos chegando aqui, ó, de 60 a 100 agora, olha isso! 9,4 e não vou conseguir reta para chegar aos 120, ó. Vai chegar, não chegou, ó. Não chegamos aos 120 km por hora aqui com o BYD Dolphin Mini, pessoal. Bom, pessoal, então vamos contar aqui sobre a condução com o Dolphin Mini nesse uso urbano, porque a maior parte das pessoas que vai comprar esse carro aqui, né, das pessoas que vão comprar ele, vai andar no ciclo urbano. Então o que acontece? É um carro muito cômodo para você andar no dia a dia, porque ele tem um tamanho interessante, é um carro pequeno, é um carro super silencioso. Apesar de ser um carro elétrico, já é quietinho, mas um carro barato você às vezes julga um pouco do isolamento acústico dele. Se você pegar aí alguns hatches um pouquinho mais simples na construção, como o próprio C3, que custa aí quase 100 mil reais, é um carro muito mais barulhento. Aqui você tem um carro muito quietinho, o rolar do carro é bem quietinho, sabe? Tudo no carro é muito bom. Barulho de vento mesmo na rodovia, como a gente foi fazer o nosso teste instrumentado, percebi o carro muito quietinho. Então essas coisas chamam a atenção. É um carro muito bem construído pela faixa de preço que ele custa. Mas algumas coisas me incomodaram bastante aqui com ele, na verdade, que é justamente essa suspensão do carro. Por quê? É um carro macio, mas é um carro mole demais, principalmente na parte traseira. Como esse perfil de pneus aqui de 55 aparenta ser pequeno ainda para o carro, eles jogaram todo o conforto na suspensão, mas ele dá batente muito fácil. Você passa numa lombada, você dá batente, você passa numa ondulação, o carro ondula com mais facilidade. Isso causa um certo desconforto, causa até enjoo, se você quer saber. Então, assim, muitas pessoas vão se sentir incomodadas com relação à suspensão do carro, que, ao meu ver, não é um problema tão grande de ser ajustado, sabe? Num próximo lote aí, deixar o carro com uma suspensão um pouquinho mais firme, trazer um pneu um pouquinho diferente, já vai resolver esse problema do carro. Mas, de fato, a gente percebe que o carro vai precisar desse ajuste para agradar 100% do público
que já está acostumado com outros produtos que nós temos no Brasil, né? Principalmente os hatches tradicionais, como o HB20 que está ali, né? Que a gente sabe que no começo o HB20 ele tinha um problema de suspensão grande, foi ajustado rapidamente também, e por aí vai. A questão é que o seu preço, hoje ele é um pouco difícil da gente falar assim, realmente vale a pena você comprar o carro. Primeiro porque por R$115 mil você compra um Polo Highline, você compra um HB20 mais completo, você compra um Honda City intermediário, e para quem está um pouco mais animado, você por R$114 mil compra um Caoa Chery Tiggo 5X Sport, que não é um carro tão completo quanto esse, mas é um SUV compacto, é um carro maior, e a gente sabe que o brasileiro conta muito isso na hora da compra, é ser um carro grande e espaçoso, e lá é um carro a combustão, né? Onde você não vai ter esse problema de você viajar ele com 6 mil, 8, 10 mil, 40, 50 mil quilômetros, e você ter ali sempre à disposição um posto de combustível para você abastecer o carro. A gente sabe que o elétrico tem essa limitação. O foco do Dolphin Mini é realmente ser um city car, ser um carro para uso urbano. Para você que já tem um carro médio, você já tem o seu Compass aí da vida e você quer um segundo carro só para andar aqui dentro. Ou você é um motorista de aplicativo e precisa de um carro econômico, que no fundo vai valer a pena você comprar um elétrico. Por quê? Baterias de 38 kW, você vai gastar aí mais ou menos R$40 para você rodar os seus 300 km. Isso realmente vale a pena. Estou falando de um carro muito econômico nesse sentido. A questão é que ele vai ficar limitado basicamente a um uso urbano, porque viajar com ele é um risco um pouco maior, né? Porque você não vai achar com facilidade carregadores, que foi um dos pontos que eu percebi ontem, inclusive, antes de gravar esse carro. Por quê? A gente parou no shopping, fomos jantar, tinha uma seção ali com vários tipos de carregadores, carregadores da BMW, carregadores da Audi, carregadores padrão lá, normal. E o que acontece? Na vaga que me estava disponível era um carregador da Audi de 22 kW, padrão tipo 2 normal. E o carregador do carro não reconheceu o recarregador da Audi. Então, ou seja, se você estiver viajando, por exemplo, e precisar de um carregador, quem garante para você que o ponto de recarga que você vai ser compatível aqui com o Dolphin? Então esse foi um problema aí que eu achei também grave, juntamente com os pneus. Porque assim, se você está contando que você vai andar 150 km e lá nesse meio você vai encontrar um carregador para você carregar ele e rodar mais 150, quem garante para você que você vai chegar naquele lugar e o carregador é compatível com o Dolphin Mini? Sabe? Então assim, esse ponto eu achei assim crucial também na hora de você comprar o carro, porque é uma questão ali quase de sobrevivência você achar um carregador que seja compatível com o seu carro. Então, assim como o Jaque também tinha um problema muito parecido, eu percebi aqui no Dolphin. Então, de fato, você precisa prestar um pouco de atenção nesses detalhezinhos na hora de comprar o seu carro elétrico, no caso da BYD. E olha só esse ponto aqui, ó, como a gente chacoalha dentro do carro, tá vendo? Ó? Sobretudo para quem vai atrás, sente mais isso, porque a suspensão traseira é o pior ponto desse conforto do carro, vamos dizer assim, né? Então, realmente, isso eu achei assim um ponto que precisa ser ajustado de uma forma bem rápida, é a suspensão desse carro, porque ela vai incomodar rapidamente assim para quem não está acostumado com um carro com esse padrão de suspensão, sabe? A gente sabe que o chinês gosta de carro macio, gosta de um carro mole, mas para as nossas ruas aqui, ó, com esses remendos, ondulações, olha isso, parece que a gente está andando numa canoa com o carro, sabe? É realmente incômodo assim, alguns detalhezinhos com ele. Mas a posição de dirigir me agrada bastante, é um carro muito confortável nesse ponto, sabe? Você tem aqui uma posição gostosa, você se adequa bem com o padrão do carro e tudo mais, sabe? Com relação a isso, nada a reclamar. É mais suspensão e pontos de recarga, que eu acho que ali são esses detalhes que, para quem está comprando um carro elétrico, para quem está apostando nisso logo de cara, você já se frustrar em não achar um ponto de recarga compatível, o pneu do carro também é um ponto que a gente sabe que acontece, não é uma culpa de quem dirige, mas é um acontecimento, pode furar o pneu na esquina da sua casa, numa viagem, e você não ter um pneu pronto à disposição também é um detalhe que precisa ser ajustado. Uma coisa que a BYD, eu acho que ela se sobressai perante as concorrentes, é a autonomia do carro. De fato, essas baterias Blade entregam o que é prometido pela marca.
sabe? Então assim, ó, eu rodei agora, abaixou um pouquinho dos 50%, tá? Tá com 48% de bateria, com 144 quilômetros rodados. Considerando que eu peguei uma rodovia, a gente fez os nossos testes instrumentados, aceleramos o carro várias vezes até o pico ali, gastando muita energia, basicamente eu rodaria 150 km com 50%, ou seja, 300 km com uma carga, podendo ser até um pouco mais. Então assim, de fato, ele vai cumprir 300 km de autonomia. Você consegue fazer isso num uso urbano, rodar praticamente uma semana sem nenhum problema. A questão é que realmente você precisa aí de carregadores que sejam compatíveis com o Dolphin Mini para você poder ter um pouco mais aí de confiança no rodar com ele. Então é isso, pessoal. Rodei bastante com o carro aqui, a gente teve uma experiência de condução muito boa com o Dolphin Mini. Espero que vocês tenham entendido a mensagem, o que a gente achou com relação a esse carro também aqui. Quero agradecer demais a audiência de vocês por terem assistido esse vídeo até o final. E já comentem aí se vocês acham que o Dolphin Mini é melhor que o Kwid elétrico. Então coloca aí nos comentários, Dolphin Mini melhor que Kwid elétrico, pra gente saber se você assistiu esse vídeo até o final, pessoal. Então, um forte abraço, deixe seu like aqui e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.